E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de número 103 da NBR 6122 de 2019. Vem comigo, vamos aprender bastante hoje sobre hélice contínua monitorada. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 103 da NBR 6122 de 2019. Estamos caminhando para o final das conclusões, dos procedimentos executivos, desse estudo da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino. Estamos aí, então, analisando essa versão de 2019 da norma de projeto e execução de fundações. É a nossa perspectiva, caminhar aí para mais umas 3 aulas, finalizar. 103, 104, 105 e 106. Nós vamos terminar na 106. Então, para você ter uma perspectiva de final aí, pessoal, da NBR, a gente finaliza na aula número 106. Hoje é uma aula mais demorada, uma aula mais longa, porque nós vamos ver um assunto realmente, vamos falar assim, de curiosidade maior aí no mercado de estacas, né, que são as estacas hélice contínua monitorada, né? O anexo N, que é um anexo normativo dessa NBR, ele trata desse assunto, que são as estacas hélice contínua monitorada, procedimento executivo, né? Tal como as outras seções, né, os outros anexos, né, esse objetivo é igualzinho aos outros, né? Complementar a seção lá de profunda, né? De fundações profundas, né? Que é o capítulo 8, item 8, a seção 8 dessa norma. A ideia é especificar insumos e dar diretrizes para a construção, para a execução desse tipo de estaca. Características gerais. Quais são as características gerais deste tipo de estaca? Ela é uma estaca de concreto moldada in loco, executada mediante a introdução do terreno por rotação, né, de um trado helicoidal, né, contínuo, de diâmetro constante. Então, eu tenho um diâmetro constante, um trado helicoidal que é contínuo, por isso o nome contínua, né, hélice contínua, né, e com diâmetro constante. Essa é uma característica importante também. Aqui a gente mostra uma foto de uma execução, a gente tem visto isso em muitas obras, realmente trata-se de uma execução eficiente e rápida, desde que a palavra eficiente e eficaz aqui na primeira, vamos falar assim, na primeira parte da equação da minha palavra, da minha frase aqui, seja obedecidos os critérios, né? Torque, execução, conforme a gente vai falar sobre as velocidades de execução. Então, são informações realmente que influenciam, e por isso a norma toma o cuidado de deixar isso bem claro. É aquele assunto que a gente já discutiu. Equipamentos excelentes são importantes, mas qualificar quem vai usar os equipamentos excelentes é mais importante ainda, tá? É mais importante ainda, porque é uma preocupação nossa, da área técnica, que tenhamos profissionais capacitados para essa execução, porque senão não vai adiantar nada você ter uma investigação geológica e geotécnica eficiente, boa, correta, tecnicamente sustentável, bem tratadas, com as informações bem analisadas, a análise em projeto bem feita, uma especificação em projeto bem feita, se lá, vamos falar assim, na ponta do processo, a gente tiver problemas executivos, e aí nós podemos colocar tudo a perder, né? Mas é importante isso, é só um alerta, né? Não é, aqui não tem ninguém tratando daquele preconceito de que a obra só faz bobagem, isso aqui. Gente, isso não existe nesse diálogo nosso aqui, a gente está falando tecnicamente, ok? A injeção de concreto ela é feita pela uma haste central do trado, simultaneamente à retirada desse trado. Vejam bem, eu vou escavar de forma contínua, e na hora que eu começar a retirar esse trado, eu vou executar essa injeção de concreto. Simultaneamente por essa haste central, a retirada deste trado. A armadura é sempre, olha o detalhe aqui, né?
sempre colocada após a concretagem da estaca, e aí ela é introduzida, né? Essa introdução, a gente está até vendo aqui o pessoal manualmente empurrando, o pessoal pula em cima dessa armadura, o pessoal vem com uma retroescavadeira às vezes e ajuda a empurrar, né? Então, a forma que isso é feito, uma discussão um pouco mais para frente, mas o importante é que a armadura aqui, nesse momento aqui da norma, ela deixa claro que a armadura é sempre colocada após a concretagem da estaca. Um detalhe aqui construtivo, pessoal, assim, só para a gente ter uma ideia dos pontos, né? Tirei aqui do site da SET, né? Essa aqui é a referência, né? Dando as devidas considerações a quem fez isso aqui, muito bem feito, né? Pela SET. Perfuração do terreno com trado, né? Então eu faço essa perfuração, esse trado com hélices contínuas, né? De forma contínua, hélices com diâmetro constante, né? Concretagem sob pressão com simultânea retirada do trado, então eu faço essa concretagem sob pressão pela haste central simultaneamente a retirada deste trado, a setinha aqui mostrando a setinha escavando, setinha mostrando saindo, ok? E essa concretagem sendo executada. A armadura, então, é colocada após a concretagem, né? Então, de alguma forma, eu faço essa colocação da armadura, tomando cuidado, né, de deixar a parte de ancoragem, nós vamos falar disso, igual falamos em todas as estacas, nós vamos falar a mesma coisa aqui, e temos então a estaca acabada, né? Muito interessante. A execução dessa estaca, a execução da estaca é monitorada, por isso que a hélice contínua monitorada. E nós vamos falar como é feito esse monitoramento, nós vamos descrever na seção N11, por enquanto estamos na N2. Lá na N11 fala claramente como é feito esse monitoramento. E aí que eu destaco mais uma vez a importância de mão de obra capacitada na execução. Capacitada, treinada, qualificada, com melhoria contínua, porque não é somente eu ter um equipamento de boa qualidade para executar, né? Mas importante, fundamental é que a minha mão de obra esteja qualificada para executar, né? Com todo o treinamento possível, com essa interconexão, né? Essa interligação, essa conversa, esse link realmente entre o engenheiro da obra e o engenheiro de projeto, e o engenheiro da obra e o responsável por esse monitoramento, por essa execução. Então, isso tudo é importante, a gente está qualificado ali de forma equilibrada, né? E lógico, equilibrar por cima, né? Com informações sendo divulgadas para toda a equipe. O equipamento, N3. O equipamento deve apresentar características mínimas, tá? Mínimas. Então, temos características mínimas que são importantes. E quem estabelece essas características mínimas é a equipe, projetista e executor. Eles têm que chegar num consenso onde o meu modelo de projeto esteja representado no que está sendo executado. E o que está sendo executado seja uma representação correta daquilo que foi modelado. Então, quem estabelece condição mínima, característica mínima do equipamento é o projetista e o executor em conjunto, porque não adianta o projetista pensar no equipamento não execuível para determinado tipo de obra. Então, de modo a assegurar que seja atingida, primeiramente, a profundidade de projeto, né, especificada no projeto. Eu preciso garantir que eu vou chegar na profundidade especificada do projeto, com torque e força de arranque compatíveis com o diâmetro da estaca proposto, né, e com a resistência do solo a ser perfurado. Papel aceita tudo. A obra é uma outra história. Eu preciso compatibilizar essa história e não ficar criando dificuldades. Mas a execução também não pode criar dificuldades para o projeto. Então, temos que chegar num consenso que facilite a execução, ok, mas que também garanta a segurança da obra com custos competitivos para o nosso contratante, né? Isso tem que estar alinhado.
O objetivo primordial dessa especificação, dessa norma consensual, né, de equipamento, então, a prioridade, qual que é o objetivo primordial dessa especificação consensual desse equipamento? É minimizar o desconfinamento do solo durante a perfuração, assegurando assim o quê? A resistência geotécnica prevista em projeto para estanque. Eu busco essa resistência. Eu busco compatibilizar execução e teoria, execução e projeto, para que eu obtenha em campo a resistência que está prevista, tá? Isso é importante. N4, perfuração. Né? Então, aqui está mostrando aqui, né, um trado, aqui uma hélice contínua trabalhando, né? De certa forma, aqui no solo, mostrando aqui mais um exemplo para nós. Né? A perfuração se dá pela introdução do quê? Do trado. Então, obviamente, eu introduzo o trado no terreno. De forma contínua por rotação. Ok? É feito por rotação de forma contínua. Até a cota prevista em projeto, com mínimo desconfinamento do solo. Então, eu tenho que garantir que esse solo não está desconfinando, ou minimamente, né, porque você falar que não está desconfinando é mentira, porque você está tirando o solo. Então, há um desconfinamento, né? Mas que esse desconfinamento seja mínimo, né, chegando na cota prevista em projeto. Né? A perfuratriz deve ser posicionada e nivelada para assegurar o que? A centralização e verticalidade da estaca, se assim ela for. Porque eu tenho condições de fazer alguma inclinação em estaca, eu posso. Né? Não é o comum, mas aqui o que a norma está garantindo para nós é o seguinte: a perfuratriz deve ser posicionada e nivelada para assegurar a centralização e verticalidade da estaca. Eu preciso garantir que eu não tenho desvio de inclinação e nem desvio de locação. É isso que a topografia precisa me ajudar e a turma precisa estar esperta, porque a topografia de certa forma, é muito mais delicada do que o posicionamento do equipamento desse tamanho. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado aqui, realmente com critério. O diâmetro do trado deve ser verificado para assegurar as premissas de projeto. Então, eu preciso, tá compatível o diâmetro desse trado com o diâmetro do projeto? Né? Projetou com 40, está usando 30. Sei lá, algo absurdo assim, né? Então, a gente precisa tomar essas precauções de verificar se o diâmetro do trado deve ser, né, está exatamente conforme as premissas de projeto. Esse é o cuidado da norma nesse ponto. A haste é dotada de ponta fechada por uma tampa metálica recuperável. Então, eu fecho a tampa na hora de executar a escavação, para que a terra não entre ali dentro. Pelo mesmo lugar da haste central, eu também, daqui a pouco, na hora que eu estiver subindo com esse equipamento que eu escavei, eu vou ter que injetar concreto por ela ali, né? Mas na hora da perfuração, a ponta fechada por uma tampa metálica recuperável. Né? Antes da execução da primeira estaca, né? De cada dia, né? Então, lá, antes de eu executar a primeira estaca, em cada momento de dia, antes de eu começar o dia de trabalho, né? Ou sempre que houver necessidade de limpeza da tubulação, ou seja, eu dei uma parada, fui limpar a tubulação e vou começar de novo. Aí eu considero também uma primeira estaca, um primeiro momento. Deve-se garantir que a tubulação de concretagem entre o coxo e o trado da hélice estejam totalmente cheia de concreto. Não pode ter vazios, não pode ter buracos, não pode ter vazios mesmo, né? Entre o coxo e o trado de concreto. Então, isso é importante, né? Para tanto, ou seja, para garantir que isso seja viável, com a tampa metálica da haste interna do trado removida, deve-se expurgar toda a cauda de lubrificação que é lançada antes do concreto. Então, eu expurgo toda a cauda de lubrificação lançada antes do concreto, né, para garantir que eu não tenha espaços vazios ali entre o coxo e o trado, né? Isso é importante.
Após se constatar que toda essa cauda foi expurgada e que a tubulação está cheia de concreto, garantir isso, tampa-se a ponta da haste interna do trado e se inicia a perfuração com a introdução do trado contínuo até se atingir a cota de projeto. Eu garanti, então, que eu estou com a tubulação cheia de concreto, eu sigo para a perfuração, eu sigo exatamente a perfuração com a introdução do trado contínuo até eu chegar nessa cota de projeto. Né? Nessa etapa, a monitoração eletrônica, olha como é importante, né? Que é parte inerente ao processo e indispensável a esse processo dessa estaca, deve registrar ao menos a profundidade, a velocidade de rotação do trado, a velocidade de avanço e a pressão de torque. Ao menos, é o mínimo que eu posso, que eu devo estar medindo aqui nesse momento e de forma indispensável. O uso de prolonga de até 6 metros é aceitável para estaca com comprimento superior a 18 metros. Então, até 6 metros com estaca superior, executada com perfuratriz, equipada com trado mínimo de 18 metros. Então, compatibilizando a história, né? O trado mínimo tem que ter 18 metros e eu posso usar a prolonga de até 6 metros nesses casos, né? Com o trado inferior a 18 metros, tem um detalhe aqui, a prolonga fica limitada a 10% do comprimento total da estaca, né? Então, se eu tenho um trado inferior a 18, eu limito a 10%. Então, eu já tenho uma limitação grave aqui, né? Importante, né? Então, eu tenho que tomar cuidados, né? Lá no 8212 nós falamos, né, de alguns detalhes, né, importantes e ressaltamos a estaca hélice contínua monitorada. Falamos que no anexo N a gente falaria a respeito disso, porque é um detalhe muito importante em relação à ponta, né? Olha só, o projeto de estacas escavadas com estabilização das paredes auxiliada por fluido estabilizante, nós já falamos disso ali para trás, não é lá não, é ali atrás, né? Bem como, agora que nos interessa nesse momento, bem como de estacas hélice contínua, deve sempre que considerar a contribuição da resistência de ponta, fazer menção explícita a esse critério. Então, percebe-se que nós temos que ficar de olho nas questões aqui, ó, anexo N, que a gente falou lá naquela época, né, estacas, que é esse que a gente está estudando. O executor deve, vejam que estão falando do executor aqui especificamente, o executor deve, lá no capítulo 8, nós estamos complementando com esses anexos, o executor deve, antes da execução, assegurar que são cumpridos os procedimentos executivos mínimos especificados no J para estaca escavada com fluido, né? E no N para estaca hélice contínua monitorada, de forma ao quê? A obter o contato efetivo entre a ponta da estaca e o solo competente ou rocha. Esses procedimentos visam realmente assegurar que eu tenho essa transmissão de esforço confiável. Isso aconteceu por quê, gente? A gente vai falar disso ali daqui a pouco. Por que que isso aconteceu e especificamente nesses dois tipos, né? Especificamente nesses dois tipos de estaca, foram levantados muitos problemas, né? Antes da elaboração dessa norma, foram levantados muitos problemas sobre essa ponta. Para a gente não jogar fora a ponta sempre, optou-se por essa transferência, por essa conferência e essa análise de responsabilidade por conta do executor, para que garanta que seja levado em consideração a ponta, tá? Nessas condições, na verificação do estado limite último, a resistência da ponta terá como limite superior o valor da resistência de atrito lateral. Olha que interessante. Eu ainda limito a ponta, mesmo que as minhas contas derem um valor superior, eu limito, em condições específicas, eu ainda limito a ponta à resistência lateral. Isso é importante, né? Ela sempre será menor do que a lateral, mesmo que ela for maior, eu vou igualar, ok? Caso o contato efetivo entre o concreto e o solo firme, ou rocha, né, não possa ser assegurado pelo executor. Ó, eu não estou assegurando isso aqui não.
Não temos uma ponta competente. O projeto deve ser revisto. Olha a importância. Eu considerei a ponta e explicitei no projeto. O executor está executando, o executor está construindo, e lá no momento da execução ele percebe que a ponta não atingiu um contato efetivo. Ele avisa para o projetista revisar o projeto, porque com certeza vão mudar as condições e comprimento daquela estaca, porque a ponta está sendo eliminada e ela está sendo zerada, né? A RP vai ser igual a zero, e eu vou ter, então, uma parcela que quem tem que segurar a bronca vai ser o atrito lateral. Tá? Então, os comprimentos das estacas devem ser ajustados na verificação do estado limite útil, a condição de quê? De resistência nula da ponta. RP igual a zero e P admissível igual a RL sobre 2. Eliminei aquela parcela de ponta aqui atrás, foi para zero. Tá? Isso é importante. Tem aí, eu já mostrei para vocês aí, né, esse texto do professor Urbano Alonso, né, comparando as duas normas, né, e ele fala claramente aqui nesse ponto, nessa contribuição dele para a norma, né, que a queda na qualidade executiva agravada pela feroz concorrência comercial e em função dessa falta de preparo dos operadores dos equipamentos, olha a importância, tá? Do preparo dos operadores, nós falamos isso no início da aula. Muitas obras onde se executaram estacas escavadas com auxílio de fluido e estacas hélice contínua, anexos que a gente tratou, né? As mesmas tinham deficiência na carga de ponta ao serem realizadas provas de carga. Então não foi assim, acho que essa ponta está ruim. Não, foram evidências levantadas com ensaios de prova de carga. Os resultados demonstraram este problema, né? E aí ele mesmo cita, né, e a gente confirma a importância desse comentário, né? O professor Disseu de Alencar Veloso, lá no encarte técnico número 5 do Boletim Nacional, né, número 68 da BMS, Associação Brasileira de Mecânica do Solo, em maio de 1988. Para adquirir um equipamento, basta ter grana, ter dinheiro. Ok, ou ter o nome limpo na praça para pegar um financiamento, beleza. Para formar uma equipe capaz de fazer esse equipamento trabalhar eficientemente, há necessidade de tempo para treinamento. E aí, meu amigo, não adianta colocar 3 em cima de uma mulher que não nasce filho com 3 meses. Existe o tempo necessário. O tempo necessário para a coisa fluir e andar. Isso é muito importante. Né? No caso específico de estacas escavadas com estabilização, ele fala lá, né, no anexo J, recomendações de procedimentos executivos especiais, além dos mínimos, para garantir. Então, ele tem lá, a gente já falou do J, essa importância. Né? Agora, se o executor assegurar, então ele vai lá e assegura, ele assegurou, né, a observância estrita destes procedimentos especiais, eu posso, então, calcular, né, lá no caso, né, do anexo J, né, a RP igual ao valor calculado da resistência de ponta, naquele caso específico. No caso das estacas com ponta embutida na rocha mesmo, né, por um comprimento superior a 1 diâmetro, embutir na rocha um comprimento mínimo superior a 1 diâmetro. A carga de ponta e o atrito lateral nessa região são condicionados pela resistência do concreto e pela resistência e grau de fraturamento da rocha. Tá? Não é fatura, não é fatura, não, é fraturamento, né, da rocha, ok? Em qualquer caso, a determinação da carga admissível ou força resistente de cálculo deve ser feita de acordo com 6212 e considerar a diferença de rigidez dos solos atravessados. É importante, nós temos essa diferença, e a diferença de comportamento, tensão, deformação de atrito e ponta. Beleza? Isso foi um repeteco, um alerta e um retorno naquilo que liga uma coisa com a outra. Então, na hélice contínua, eu tenho que tomar muito cuidado com a ponta, e eu tenho, além daquele bate-bola da escolha do equipamento, eu tenho um bate-bola executivo aí, projetista e executor, no que tange a ponta. Eu não consigo chegar na ponta. Isso
tem um impacto financeiro para o dono da obra. Então, donos da obra também tem que saber isso. É muito mais simples a gente falar, não, então desconsidera a ponta, joga a ponta fora, porque eu não posso confiar no executor. O executor também vira e fala, melhor você não confiar em mim mesmo não quer ter essa preocupação e nem quer assumir essa responsabilidade. Tudo muito simples, né? Muito prático, porém isso custa dinheiro para quem paga, né? Obviamente, ele vai ter estacas maiores, sendo que ele poderia ter um controle maior e um gasto menor, mas teria que ter esse controle. Por quê? Porque demonstra-se pelas práticas, pelos ensaios e provas de carga que tivemos problemas com essas pontas. Bom, concretagem. Atingida a cota de ponta prevista no projeto, então escavei, cheguei na cota de ponta, garanti ou não a ponta, né? E com toda a tubulação cheia de concreto, a gente já falou isso, conforme a gente já tratou, né? Nesta norma, inicia-se a fase de quê? De concretagem da estaca. Eu começo a concretar minha estaca, né? Cheguei na cota de projeto e agora começo a concretar. Nessa operação, deve existir o quê? Uma perfeita coordenação entre os operadores de quê? Da hélice e do responsável pela bomba do concreto, que opera lá no coxo, né? Eu tenho dois operadores, tem um cara dentro da máquina, da hélice, e eu tenho um cara que opera a bomba de concreto em outro ponto, né? Então, ó, eu tenho esse cara que está aqui dentro da hélice, eu tenho esse cara operando a bomba aqui. Eu tenho um cara operando a bomba e tem um cara que opera a hélice. Esses caras que a gente está falando que tem que ter essa sintonia, né? Esses dois profissionais que estão ali executando precisam necessariamente estar em sintonia. Né? Posicionamento e introdução do trado, revendo aqui o que a gente já falou, né? Até a profundidade necessária, né? Aí sobe, né? Sobe injetando concreto e depois coloca a armadura e estaca pronta. Né? Tá, o operador do equipamento, olha só como é importante essa sintonia. O operador do equipamento avisa por sinal sonoro o operador do coxo para que ele comece o lançamento do concreto e concomitantemente se inicia o quê? O levantamento do trado da hélice contínua para expulsão da tampa e início da concretagem. Começa a concretagem, sinal sonoro, aviso de alguma forma, né? E aí começa essa concretagem simultaneamente a retirada do trado. Dessa forma, procura-se o quê? Garantir o contato efetivo do concreto da ponta da estaca com o solo competente. Então aí é um ponto importante, um ponto de cuidado, um ponto de análise, um ponto de extremo cuidado para garantir que tem a ponta, entendeu? Para garantir ali o efetivo contato, né? Um contato efetivo do concreto da ponta da estaca com o solo competente. Não se permite, ou seja, é proibido, subir o trado da hélice contínua para possibilitar a expulsão da tampa antes do início do lançamento concreto. Então é proibido eu subir isso para abrir tampa e depois lançar concreto, porque aí eu dou BO na ponta. Aí eu vou ter problema na minha ponta, com certeza. Então eu não posso permitir que isso aconteça. Então eu tenho que ter literalmente uma sintonia entre esses dois. E não se permite, então, subir o trado da hélice contínua para possibilitar a expulsão da tampa antes do início do lançamento do concreto. A pressão do concreto deve ser sempre positiva, para evitar o quê? A interrupção do fuste e é controlada pelo operador durante toda a concretagem. Então, essa pressão é controlada, é uma forma de controle, ela precisa ser controlada, ela necessita ser positiva, para que eu não tenha interrupção do fuste, tenha problema de estrangulamento do fuste, tenha problemas exatamente com a estrutura do meu fuste, ok? Na etapa de concretagem, a monitoração eletrônica deve registrar ao menos a velocidade de subida do trado. Por quê? Eu preciso olhar essa velocidade de subida, eu preciso analisar quão rápido está sendo isso, porque isso pode gerar estrangulamento da minha seção, pode gerar problema para mim. Eu tenho que ter uma velocidade, eu não posso ser uma pessoa ansiosa nesse momento. A pressão de injeção do concreto
e o volume bombeado. Eu tenho que ter esse controle, garantindo pressão positiva, garantindo uma velocidade constante e moderada, e um volume bombeado compatível com aqueles volumes que eu estou esperando, né? A concretagem executada ao quê? Até a superfície do terreno. Gente, isso é um alerta importante, que é a história do baldinho lá, me ajuda aí. Me ajuda aí, essas economias porcas, né? Eu tenho, por obrigatoriedade, a concretagem é executada até a superfície do terreno, até a superfície, obrigatoriamente. Está escrito na norma, para quem gosta de ter medo da norma. Se a concretagem da estaca for feita com trado girando, este deve girar no sentido da perfuração. Okay? Se eu for fazer concretagem com trado girando, se eu não for parar o trado, que seja no sentido da perfuração, para eu não ter problema no sentido contrário. Tá? Colocação da armadura. A gente já falou bastante disso aqui, não tem novidade, né? Só o pouco que a gente já falou é exatamente isso, né? Aqui no item N6 ele trata especificamente dessa colocação da armadura. A colocação da armadura em forma de gaiola deve ser feita imediatamente após a concretagem e limpeza das impurezas do topo da estaca. Então, após eu limpar, né, as impurezas do topo da estaca e essa concretagem terminada, né, deixei tudo ali, eu já ponho a armadura. Evidentemente, gente, para reduzir o tempo de pega, para não ter problemas com pega, né, com a pega do cimento, do concreto ali, e deixar pior ainda o processo de inserir essa armadura, ficar mais difícil, né? Aqui alguns aqui, que a gente já falou, né? Inserir isso aqui, você viu o pessoal aqui em cima aqui da armadura empurrando, né? Pulando, forçando, a própria reta escavadeira empurrando essa armadura aqui para dentro, com devidos cuidados para não afetar a armadura, né, gente? A armadura deve ser enrijecida para facilitar a sua colocação. Então, com esse enrijecimento que a gente fala, primeiro, a ponta é devidamente afunilada, né, para a entrada, né? Eu tenho alguns pontos de armaduras específicas, né, para o içamento dessa armadura, para eu não ter aquele negócio sem rigidez, né? Então, isso é importante, né? Isso é importante estar detalhado no projeto já, tá, gente? Isso não é isso aí o campo se vira. Não, já é projeto, já deixa claro essas posições aqui, deixa elas lá detalhadas, porque isso geralmente hoje, muito mais, né? A gente já vem com isso aqui do corte e dobra, né? Então, é importante. Os centralizadores, né? Existem vários tipos de centralizadores, várias indústrias disso, vários concorrentes, né? Mas o que é importante aqui para nós é o seguinte: os centralizadores, caso utilizados, devem ser colocados aproximadamente 1 metro do topo e 1 metro da ponta da armação. Então, eu tenho que ter essa diferenciação, 1 metro do topo, 1 metro da ponta, tá? Para não dar problema ali, ó. Aí você vê ali a ponta afunilando, se você olhar bem aqui essa armadura, né? Essa ponta afunilada aqui da figura anterior, a gente vê claramente ela aqui, ó, afunilando aqui, exatamente para fazer uma ponta mesmo para introduzir e ajudar, né, nesse processo. Atenção, N7, sequência executiva, é a mesma tensão que a gente já falou em diversos outros anexos, né? Para não falar quase todos, né? Mas diversos. Não se devem executar estacas com espaçamento inferior a 5 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. Então, eu tenho que ter um plano de ataque ali na minha obra para que isso não aconteça, porque não é aconselhável a executar estacas com espaçamento a 5 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. Isso é importante, tá? Essa distância, claro, se refere à estaca de maior diâmetro, né? Aumentando assim essa distância e evitando dúvidas, né? Em qualquer caso, o projetista e o executor poderão avaliar a eventual necessidade de aumento dessa distância. Eu posso, por algum motivo perceptível durante a execução, ou por algum motivo de análise da minha sondagem, por algum critério básico e específico, em conjunto com o executor, e projetista e executor, chegar à conclusão da necessidade de aumento dessa distância. Beleza?
N8, preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Aqui, fato igual, né? É um bloco sob estacas, tal como os outros, né? Então, para a ligação da estaca com o bloco de coroamento, devem ser observadas o quê? A cota de arrasamento e o comprimento das esferas, né? Que devem estar claramente definidas em projeto. Cota de arrasamento, né, o quanto essa estaca entra no bloco, e o comprimento das esferas, né? Isso é importante, né? O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca. E a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos. Você não pode chegar, arrebenta, é para demolir, então vamos arrebentar com esse negócio aqui. Não, porque você pode prejudicar a parte que vai continuar, né? Na demolição, podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves, desde que uma potência menor do que 1000 watts, né, para seções de até 900 centímetros quadrados. Né. O uso de marteletes maiores fica limitado, tá vendo? Eu não posso usar nas seções menores as estacas com seções superiores a 900 centímetros quadrados. Né. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros e ferramenta de corte apropriada. É um trabalho delicado, né? É o fino, né? É o fino ali. Porque a gente tem que garantir algumas coisas com isso aí, né? Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto. O material a ser utilizado nessa parte recomposta deve apresentar resistência que não seja inferior à da própria estaca, né? Eu tenho que trabalhar com esse cuidado. No caso de comprimento de arranque inferior ao de projeto, a gente deve executar a emenda ou por transpasse ou transpasse e solda, conforme a 6118. Né? Então é importante isso demais, a gente tratar desses assuntos buscando claramente estas referências. Isso é importantíssimo, né? Caso necessário, a estaca pode ser demolida e recomposta para que o comprimento da emenda seja respeitado. Tá bom? Item 9. O próprio concreto. O concreto para ser utilizado em estacas hélice contínua monitorada. O concreto deve atender ao disposto na famosa tabela 4, quanto ao que? As classes de agressividade 1, 2, 3 e 4. Está aí a tabela 4. E lá em cima na tabela 4, você vê lá, ó, hélice de deslocamento, hélice contrado segmentado. Então, todas as hélices estão ali, ó, nesse grupo. Nós vamos ver algumas outras hélices aqui, fazendo uma diferença. A hélice de deslocamento e a hélice contrado segmentado. São até anexos diferentes para mostrar para vocês um pouco diferente. Mas o concreto do NOP, tá vendo aqui, ó, anexo N nós estamos, depois nós vamos para o O, depois nós vamos para o P, né? Aula 103, anexo N, aula 104, anexo O, aula 105, anexo P, né? Então, nós vamos falar disso aí. Mas para todas é igual. Só diferindo ali, ó, a questão da classe de agressividade ambiental, né? 1 e 2, eu uso C30 com gama C de 2,7. O 3 e o 4, eu uso C40 com gama C de 3,6. E em todos os casos, a armadura não é integral, o comprimento é de 4 metros e um percentual mínimo de armadura de 0,4% da seção de concreto, né? Então tá aí o A aqui nessas estacas, o comprimento máximo de armadura é limitado pelo processo executivo. Eu não consigo enfiar 20 metros de estaca, 20 metros de armadura após a concretagem, não consigo. Está limitado, né? O processo executivo limita o tamanho dessa armadura dentro da estaca. O concreto deve atender ao disposto na tabela 4, né? A gente já falou isso, quanto às classes de agressividade. Ou seja, para o C30, abatimento entre 220 e 260 milímetros, S220, né? Diâmetro de agregado entre 4,75 e 12,5 pelo processo executivo, pedras menores, né? E teor de exudação inferior a 4%. E o interessante é que o C40 é igual, tá? Ele divide aí em dois. Eu já comentei isso em vários pontos ali, né?
que ele divide aí, porque a princípio poderia ser diferente, mas por fim ficou igual, né? É claro que um, né, tem mais cimento do que o outro, óbvio, né? Para ser C30 e C40 tem que ter uma diferença na taxa de cimento aí, mas eu estou falando no abatimento. O diâmetro do agregado e o teor de exudação é o mesmo, né? A mesma história, né? Então, isso é importante. Recomendação para dosagem. Então, aqui, ó, aí a dosagem tem uma diferença, né? Para o C30, o consumo de cimento mínimo é de 400 quilos por metro cúbico. Para o C40, o mínimo é também 400 quilos por metro cúbico, mas a diferença entre um e o outro é a quantidade de água. Um tem mais água do que o outro, um tem uma resistência, por ser uma classe C30 menor, uma resistência menor do que a C40, que vai ter menos água, vai ter um fator de aguacimento menor. Então, 0,6 para o C30, 0,45 para o C40. Tá bom? Isso fica aí no nosso radar na hora de fazer realmente esse controle do concreto, né? Essa dosagem do concreto. Eu lembrar, mas é o mesmo, o consumo de cimento sim, mas o de água é diferente, porque o água-cimento dos dois, o fator água-cimento, é 0,6 máximo para o C30 e 0,45 máximo para o C40, tá? Controle do concreto, né? Os concretos destinados à fundação devem seguir a condição A de preparo lá da 12655. Isso vale para qualquer concreto de fundação, né? E quem é essa norma 12655 de controle no concreto, né? Ela fala de concreto de cimento Portland, preparo, controle, recebimento e aceitação. Como é que é o procedimento de preparar, de controlar, de receber e de aceitar o concreto de cimento Portland? Ok? Então é uma norma importante da gente saber. Ela nos ensina, tanto que ela vai aparecer mais para frente de novo, né? A mistura realizada em central de concreto ou em caminhão betoneira deve seguir o que? O disposto na ABNT NBR 7212, que é a NBR que trata do quê? Da execução de concreto dosado em central. Tá? Ela tem o procedimento que nos ensina como fazer esse concreto em central ou em caminhão betoneira, né? Os materiais utilizados na fabricação do concreto, como o próprio cimento Portland, os agregados, a água, gelo, aditivos, né, devem obedecer às suas normas específicas. Existem normas que tratam desse assunto especificamente que eu tenho que obedecer na composição do meu concreto, né? Antes do início da obra, deve ser fornecido o quê? A carta de traço, né? Não é aí, vamos lá, vamos fazer um concreto, um FCK de 30, blá, blá, blá. Não, tem que ter um traço, um controle, uma verificação, né? Que está lá conforme 7212, que a gente já comentou. A carta de traço deve apresentar o quê? A quantidade em massa de cada componente do concreto e informar o quê? O limite máximo de exudação, ver a 15558, né? Determinação da exudação no concreto. Todas as normas que são referências dessa norma devem ser consultadas no processo. É claro que você vai contratar uma concreteira, mas você precisa ir lá nessa concreteira, conversar com eles antes, tratar do assunto, verificar esses pontos, se eles estão tomando esse cuidado, está tudo conforme a norma. A classe de abatimento e de resistência e o abatimento, a gente vai olhar no 8953. Concreto para fins estruturais. Classificação pela massa específica por grupos de resistência e consistência. Então, é ela que vai dar para a gente essas informações. E a avaliação da reatividade potencial, a gente vai olhar na 15577-1, que vai nos falar sobre o quê? Agregados, reatividade álcali agregado. Isso é tão importante, gente. Nós temos exemplos dessa reação álcali agregado que deu muito problema em concreto de fundações, blocos sobre estacas, barragens. Tem exemplos na literatura conhecidíssimos aí que dão dor de cabeça até hoje para o pessoal, né? Parte 1, guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregado em concreto. Olha que importante. Eu preciso contratar uma concreteira que está tomando esse tipo de cuidado lá na escolha do seu agregado, né? Tem medidas preventivas, né?
em relação a isso? Eu preciso consultar, verificar, questionar, perguntar, avaliar se esse cuidado está sendo tomado. E a norma nos alerta para que tome esse cuidado, né? Controle do concreto, N10, né? Controle de recebimento agora. Conforme essa ABNT NBR NM67, né? Determinação de quê? Da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Então, eu tenho a consistência definida em projeto, né? Aqueles 220 milímetros lá, né? Eu preciso analisar essa história, eu preciso olhar e ver, a partir desse tronco de cone, comparar e na hora do recebimento do concreto meu na obra, antes de utilizá-lo, né? Resistência à compressão em corpos de prova, evidentemente vão ser moldados no local, no mesmo momento, e ensaiados em um outro momento, em função dos dias da idade, né, desses corpos de prova. Pela moldagem, eu vou olhar a 5738 para a moldagem a 5738 e para o rompimento, né, a 5739, tá? Então, procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, 5738. Para o ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, a 5739, ok? Controle de aceitação. A amostragem e o controle estatístico para aceitação do concreto deve ser analisada qual norma? A 12655 novamente, né? Que ela é preparo, ela é controle, ela é recebimento e é aceitação, ok? Podem ser usados aditivos? Sim, plastificantes, superplastificantes, incorporadores de ar, aceleradores, retardadores, desde que atendam às normas específicas. Aqui no texto da norma, a gente já falou isso várias vezes, fala da 10908 e da 11768, mas essas normas foram substituídas e a gente já tratou desse assunto em outros momentos, né? Concreto do processo, controle do processo executivo, N11, né? Aí aqui no N11 fala do monitoramento, né? A palavra hélice contínua monitorada, ela é em função dessa qualificação da gente monitorar a execução da nossa estaca. Todas as fases de execução da estaca devem ser monitoradas eletronicamente a partir de quê? De sensores instalados na perfuratriz. Registrando-se o quê? Né? O que registra? Nivelamento do equipamento e prumo do trado, eu consigo analisar isso, consigo, vamos ajeitar. Então isso é importante, é uma tecnologia importante. Pressão no torque, eu consigo verificar como é que está esse torque, a estratigrafia, à medida que eu vou descendo, eu consigo comparar até com a minha sondagem do que eu estava prevendo para o que realmente está acontecendo. Velocidade de avanço do trado, rotação do trado, cota de ponta do trado, pressão de concreto durante a concretagem, sobreconsumo de concreto, ou seja, eu consigo analisar o volume de concreto que eu estou usando e comparar, velocidade de extração do trado, tudo isso eu consigo analisar, tá bom? Controle também aqui, alerta-se, né, que pelo menos 1% das estacas, e no mínimo uma por obra, deve ser exposta, a gente deve expor ela para analisar, né, abaixo da cota de arrasamento e, se possível, né, até o nível d'água para a gente verificar o quê? A integridade e qualidade do fuste da execução. 1% e no mínimo uma. Exigência de obra. Exigência da norma para a obra, tá? Registros da execução, o N12, né, deve ser preenchido o quê? O boletim de controle de execução diariamente e para toda estaca, né? Devendo conter, no mínimo, o seguinte, ó: informações gerais, obra, local, nome do operador, executor e contratante. Características do equipamento de execução. Preciso, ó, descrever esse equipamento. Identificação da estaca, o nome de batismo dela, né, o diâmetro, nome ou número conforme o projeto de fundação. Cota do terreno na posição da estaca. Isso é importante para eu comparar, para eu saber como é que está acontecendo a coisa ali, né? Comprimento executado da estaca. Qual é o comprimento final executado naquela estaca? Comprimento concretado da estaca. Comprimento que foi concretado da estaca. Data e horário de início e fim da execução da estaca. Importante também.
data e horário de início e fim da concretagem, importante, né? Desvio de locação, houve inclinação do trado, houve onde houve, quando houve. Volume de concreto real e teórico por estaca, com base o quê? No volume de concreto do caminhão betoneira, né? Qual tá saindo tanto, então tinha que estar dentro da estaca esse concreto, né? Pressão de torque durante a perfuração, rotação do trado, velocidade de avanço do trado, pressão de injeção do concreto, tudo isso sendo anotado, hein, gente? Velocidade de extração do trado, posicionamento da armação. Essa velocidade de extração do trado é importante para a gente saber como é que está sendo tirado esse trado, como é que está sendo esse cuidado aí, né? Posicionamento da armação, observações relevantes, nome e assinatura do executor, nome e assinatura da fiscalização e do contratante. Com isso, a gente encerra o boletim, o registro da execução. E com isso, nós encerramos aqui o anexo, né? O anexo que a gente viu, o anexo N, e na próxima aula nós vamos partir para o anexo O, que fala de estaca hélice de deslocamento monitorada, né? Procedimentos executivos. Um forte abraço, até a próxima aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse canal com as outras pessoas e estamos caminhando para o final, hein, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula. E pessoal, aprenderam bastante sobre hélice contínua monitorada? Legal, hein? Na próxima aula vamos falar da hélice de deslocamento monitorada, tá bom? Espero vocês na próxima aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal, forte abraço e até a próxima aula.